Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. No ar o Abre Aspas, ao vivo dos estúdios da SP-Rio+, na Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão simultânea, direto do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale. Comigo, o jornalista José Guilherme Ferreira. E os destaques desta edição. Bolsonaro aprova acordo Boeing-Embraer. Dória se reúne com Bolsonaro e reafirma apoio à reforma da Previdência. Decreto permite assessores no Itamaraty sem carreira diplomática. Maduro assume para mandato até 2025. Contra a farra das viagens, Boanerges reduz veículos e motoristas na Câmara de Taubaté. Maninho nega acusações e afirma que é injustiçado. Vamos ao break e voltamos com as notícias. Este é o Abre Aspas ao vivo pelo Facebook da SP-Rio+, e jornal O Vale. Participe enviando seu comentário, sua sugestão. O nosso jornal está ao vivo e é interativo com você. E para começar as notícias de enorme interesse a toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, particularmente São José dos Campos. Minutos após o governo Jair Bolsonaro afirmar que não vai se opor ao negócio entre Embraer e Boeing, a empresa, com sede em São José dos Campos, afirmou que ambas chegaram a um acordo sobre os termos para a criação de já uma segunda joint venture. Em nota, afirmando que o governo aprovou a parceria estratégica, a Embraer disse também que um segundo acordo vai promover e desenvolver novos mercados para o avião KC-390, o nosso cargueiro. Nesta nova proposta, a Embraer terá 50% de participação e a Boeing 49% do restante. No acordo principal, a Boeing terá participação de 80% na nova empresa e a Embraer os 20% restantes. Como próximo passo do processo, o Conselho de Administração da Embraer deverá ratificar a aprovação prévia dos termos do acordo e autorizar a assinatura dos documentos da operação. Em seguida, a parceria será submetida à aprovação dos acionistas, das autoridades regulatórias, bem como a outras condições pertinentes à conclusão de uma transação deste tipo. Caso as aprovações ocorram no tempo previsto, a expectativa é que a negociação seja concluída até o final de 2019, diz a nota da empresa. Conforme documento elaborado pela Aeronáutica e divulgado pela assessoria do Planalto, o acordo entre a Boeing e a Embraer terá as seguintes considerações gerais. Não haverá mudança no controle da companhia. Serão observados os interesses estratégicos e o respeito incondicional à Golden Share. Serão mantidos todos os projetos em curso da área de defesa. Será mantida a produção no Brasil das aeronaves já desenvolvidas. Haverá recebimento de dividendos relativos aos 20% da participação da Embraer na nova corporação. Serão mantidos os empregos atuais no Brasil. Será mantida a capacidade do corpo de engenheiros da Embraer. Haverá um caixa inicial da Embraer de aproximadamente US$ 1 bilhão. Haverá preservação do sigilo e da prioridade do governo em definições em projetos de defesa. Serão mantidos os royalties das aeronaves A-29 e KC-390. Como eu disse no começo dessa matéria, de extrema relevância e importância, e claro, estava sendo muito aguardada essa definição por parte do governo federal, que na verdade possui um veto, não é, Zé? E agora a gente chega a uma conclusão. Muitos passos virão aí, mas era ansiosamente esperada por toda a nossa região e, claro, pelo Brasil inteiro, né?
Pois é, apesar de ter todos esses itens no papel, né, essa parceria não deixa de trazer preocupações. Não tem a menor dúvida. Por quê? Está no papel, né? Papel aceita tudo, né? A gente tem que ficar muito de olho no peso do corpo técnico formado no Brasil. Qual é o peso desse corpo técnico? Qual peso esse corpo técnico terá na nova empresa? E a outra questão fundamental está aqui também no papel, que é a manutenção das plantas, né? A manutenção da produção das aeronaves já produzidas no Brasil e, antes de tudo, os empregos dos brasileiros. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. É uma preocupação que tem afligido muito a região. Eu ressalvo uma outra notícia também com relação ao corpo de engenheiros, que isso daí é o respaldo da tecnologia já envolvida e desenvolvida pelos engenheiros da Embraer, que fizeram dessa empresa, claro, uma referência no que tange a construção de aeronaves. Todos esses pontos extremamente relevantes para a nossa região e, indiscutivelmente, o nível de preocupação, e isso envolve todo o setor de sindicatos e tudo mais, a preocupação é muito grande com relação à manutenção dos empregos. Mas agora, o Guilherme, é uma questão também de nós acompanharmos muito de perto tudo o que vai acontecer disso aí, porque você muito bem o disse, o papel aceita tudo. Essa fiscalização tem que ser rigorosa e muito presente, você não acha? Não, sim, mas eu acho que, quer dizer, a gente fica meio distante dessas, não tem a dúvida, dessas decisões, né? Quer dizer, a gente não tem grande poder de fogo em relação a essas decisões, mesmo porque a Embraer é uma empresa, não é uma estatal, né? Então, apesar de ter já a participação de quase 80% já estão nas mãos de fundos, né? A gente sabe disso. Mas vamos ficar de olho, principalmente porque essas questões vão ser certamente detalhadas. Eu não tenho a menor dúvida disso e nos cumpre estar informando a você tudo o que acontecer e dando prosseguimento a pautas que realmente são do maior interesse para todos nós, não só da nossa região aqui. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quinta-feira que avançou nas tratativas com o governo federal para apoio na implantação do trem intercidades e na privatização da rodovia Rio Santos. O Tucano fez uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e encontro com Tarcísio Gomes, ministro da Infraestrutura, para acertar projetos que, segundo o próprio, gerarão desenvolvimento e geração de empregos. Um dos principais pontos abordados na reunião foi a implantação do trem Intercidades, que ligará a RM Vale à região de Campinas. Dória afirmou que o projeto terá uma licitação privada que contará com compartilhamento de linhas já existentes. A proposta era uma das vitrines do ex-governador Geraldo Alckmin. O governador, por enquanto, não revelou prazos para os próximos passos da proposta, mas, em entrevista ao jornal O Vale, antes da eleição, o tucano afirmou que empresas da China, da Espanha e do Oriente Médio tinham interesse na exploração do projeto. Na ocasião, Dória afirmou que, caso fosse eleito, os estudos para a implantação do trem começariam já neste primeiro semestre de governo. Já a privatização da Rio Santos entrará no projeto da nova concessão da Nova Dutra. É um modal importante, sobretudo para o turismo, e não faz sentido que uma rodovia dessa não esteja concessionada e operada pelo setor privado, melhorando a sua eficiência, reduzindo o potencial de acidentes e melhorando a funcionalidade, declarou Dória. A partir de agora, será definido o cronograma de estudos para a concessão, além da viabilidade técnica, jurídica e econômica. Será analisada a possibilidade de um projeto para toda a extensão da rodovia sob jurisdição do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem. A ferrovia no Brasil é um outro tema que se arrasta por muito tempo. Isso daqui já foi discutido também muitas e muitas vezes. Esperamos agora que efetivamente dê-se continuidade, claro, dentro de regras e parâmetros que sejam realmente válidos aqui para a nossa
região. E em reunião também um novo posicionamento não, mas um posicionamento de reafirmação do governador Tucano, que declarou seu apoio à reforma da Previdência, que será enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo ele, a bancada paulista do PSDB votará favoravelmente. Para Dória, a aprovação da reforma previdenciária terá efeito transformador no país, permitindo que o crescimento possa saltar dos 3% hoje previstos para 5%. Segundo o governador, a reforma vai atrair investimentos internacionais e aumentar a geração de emprego. Perguntado, Dória disse ser favorável ao regime de capitalização proposto pela equipe econômica, no qual cada trabalhador faz sua poupança individual para a aposentadoria. Eu aproveito essa deixa e chamo para o seu comentário no Eis a Questão, o jornalista Zé Guilherme. Com vocês, o Eis a Questão. Eis a Questão. Pois é, enquanto as pautas econômicas do ministro Paulo Guedes estão no terreno da discussão, como a reforma da Previdência, por exemplo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, já foi empurrado literalmente para a fogueira, tendo que resolver problemas da complicada situação de segurança pública no Ceará. Mas é claro que Moro trabalha num pacote maior, medidas anticorrupção, sua especialidade, medidas que devem passar pelo Congresso. É no lado do combate à corrupção que a coisa pode pegar, como analisou o jornalista Fernando Gabeira num artigo muito bom hoje no Estadão. Ele diz que Moro vai comer o pão que o diabo amassou no Congresso. Isso porque, apesar da renovação dos parlamentares, até acima das previsões, quem vai estar na liderança, na direção, pertence ao passado. Primeiro, Rodrigo Maia, que, se tudo correr bem, deve ser reconduzido ao comando da Câmara. Dele, o governo Bolsonaro ouviu apenas promessas em relação à pauta econômica. Nada se falou da pauta anticorrupção. E agora, Renan Calheiros, ele mesmo, quer voltar à presidência do Senado. Até já andou dizendo por aí em entrevistas que é só o Bolsonaro chamar para conversar. Com Renan, os vícios permanecerão. A ele e sua turma não interessa o rigor da lei, nem a Lava Jato, nem esse pacote que virá com Sérgio Moro. Pois é, Zé Guilherme, e as conturbações por Brasília não param por aí. Ela chegou também a esse todo-poderoso Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty aqui. Nós temos notícias também que decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, autorizou-se pessoas de fora da carreira diplomática a ocuparem cargos de assessor no Itamaraty. Essa decisão provocou imediatamente uma discussão enorme dentro e fora do ambiente da diplomacia brasileira. O decreto muda regras de funcionamento do Itamaraty e flexibiliza pré-requisitos para ocupar funções ligadas ao ministro das Relações Exteriores. Hoje, os integrantes do gabinete do ministro são escolhidos entre os diplomatas de carreira. O decreto abriu uma exceção. Na prática, 3 assessores especiais de Ernesto Araújo poderão ser de livre nomeação. Especialistas dizem que o decreto não trata somente de mudanças administrativas, mas é uma quebra de paradigma. A avaliação é de que ele inverte a lógica adotada historicamente, a de que postos chaves na condução da política externa têm que ser ocupados por integrantes da diplomacia, que é uma das carreiras de Estado, como funcionários do Banco do Brasil, do Central e do Tesouro Nacional. Em gestões anteriores, já houve assessores no gabinete do ministro que eram de fora da carreira diplomática. Isso ocorreu, por exemplo, com os ex-ministros Aloysio Nunes e José Serra, do governo Temer, que criaram cargos temporários. Agora, com o decreto, o governo faz com que essa mudança seja definitiva. O decreto começa a valer no dia 30 de janeiro e prevê
outra medida considerada também polêmica, que diplomatas em nível hierárquico inferior na carreira possam ocupar funções tradicionalmente desempenhadas por diplomatas mais experientes. Na prática, reduz as exigências para a promoção a cargos mais altos e possibilita a inversão da hierarquia, como o caso do próprio chanceler Ernesto Araújo, que nunca foi embaixador do Brasil em nenhum país considerado o auge da carreira e hoje ocupa cargo de ministro. O ex-secretário-geral do Itamaraty, Marcos Azambuja, criticou a decisão. É como se amanhã no Exército, coronéis, majores ocupassem lugares reservados privativamente a generais, a brigadeiros ou almirantes. Nessa pirâmide de poder burocrático de corporações de longa tradição, é perigoso mexer com a estrutura, porque ela tende a criar uma certa desordem e um pouco de desconstrução, o que, claro, não é desejável. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que a nova estrutura do Itamaraty busca maior eficiência administrativa e economia de recursos e que as modificações adequam o funcionamento do Itamaraty às novas prioridades da diplomacia e do serviço consular. Disse ainda que não haverá qualquer alteração ou flexibilização nas nomeações para cargo no Itamaraty de servidores que não integrem as carreiras do serviço exterior. Uma pasta absolutamente nevrálgica e de extrema importância pela própria situação do nosso país, o Itamaraty, que tem essa vastíssima e importantíssima também tradição no relacionamento do Brasil com o resto do mundo, vê-se agora aí com este problema. Vamos acompanhar de perto e ver de que forma vai ser o desdobramento disso tudo. Causou sim alguns descontentamentos, não é, Zé? Mas vamos ver de que forma isso pode ser adequado para não ferir nenhum ânimo ali e não criar mais animosidades nesse momento já tão confuso. Um exemplo bem claro dessa questão da competência dos funcionários que vão estar ligados ao chanceler Ernesto Araújo é o caso do dirigente da Apex, né? Que simplesmente numa reunião com outros embaixadores ele não fala inglês. Então, quer dizer, era uma reunião de tratativas com internacionais e ele não falava inglês. E essa era uma exigência da função, né? Pelo menos a experiência com o comércio exterior e que ele pudesse conversar, pelo menos, né? Não tem a menor dúvida. Então isso eu acho que é uma questão muito delicada. Muito delicada. Eu acho que vai ainda que acabou. Porque dadas as prerrogativas do cargo e a importância do que é tratado nesse sentido aí, não se permite, eu acho que não é permitido que se tenha... Não vi que ele não falava inglês, então as prerrogativas são muito claras, a carreira no Itamaraty é muito e extremamente voltada para isso, há de se prestar atenção. Outro ponto que nós vamos acompanhar de perto, porque no momento o Brasil precisa urgentemente, vem vindo Davos aí, nós precisamos uma recolocação de posicionamento do Brasil em termos internacionais. E pegando a carona no internacional, uma notícia que todos vêm acompanhando com uma certa ansiedade dado ao desdobramento que pode ter. A posse do ditador Nicolás Maduro para um novo mandato até 2025 é mais um desafio à democracia, à comunidade internacional e ao povo da Venezuela. Resultado de eleições fajutas convocadas pela Assembleia Nacional Constituinte, que Maduro insistiu para esvaziar os poderes de um parlamento controlado pela oposição. O novo mandato prolonga a agonia do chavismo e mantém o país em seu estado crônico de fome, epidemias, violência, miséria e hiperinflação. A eleição foi condenada pelo Grupo de Lima, que reúne os 14 países da América Latina, entre os quais o Brasil, pela própria OEA,
pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Maduro só conta hoje com o apoio de extremistas que veem em seu governo como a última esperança para tirar a esquerda latino-americana do buraco em que ela própria se enfiou. É o caso da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Embora o partido tenha boicotado a posse de Jair Bolsonaro, ela foi representar os petistas na posse de Maduro. Reconheceu a legitimidade de seu mandato e o elogiou. No universo de Gleisi, aparentemente, o cleptossocialismo é um regime político preferível à democracia e um sistema econômico que, a despeito de levar milhões à miséria ou a fugir do país, pode servir de inspiração ao resto do continente. Como eu disse, nós vamos acompanhar de perto isso daí, uma situação delicada para toda a América do Sul, dado que cria essa série de tensões entre grandes potências e, claro, nessa novo alinhamento que existe aí na América do Sul. Você não acha, Zé? Pois é, eu queria só falar sobre quem apareceu na foto. Quem apareceu na foto foi o Maduro e os presidentes de Cuba, né, Nicarágua e Morales. E Morales, sintomática foto. E meio de ladinho a Gleisi Hoffmann. Bem de ladinho, Gleisi Hoffmann. Obrigado, Zé. Nós vamos para um pequeno comercial e a gente volta com meu amigo Caio Souza falando o tempo para esta sexta-feira. Porque, afinal de contas, sextou. Será que vai dar praia? A gente volta já. Chegou a sexta-feira que virou verbo no Brasil. Sextou e é hora da gente saber o principal, tempo e se vai dar praia. Para isso, eu chamo aquele grande e famoso Fala Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai terminar com um tempo bem parecido com o que a gente viu nos últimos dias aqui na nossa região. O dia começa com poucas nuvens, bastante sol e calor. As temperaturas subirão rapidamente e à tarde as máximas chegarão aos 35 graus no Vale do Paraíba, 33 na capital paulista, 34 no litoral norte e na Serra da Mantiqueira, 27 graus de máxima. Por conta do forte calor, no final da tarde e à noite, temos sim a possibilidade de ocorrências de pancadas de chuvas isoladas. Elas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. É importante ficarmos atentos a isso. Só adiantando o tempo para o final de semana, tanto sábado quanto domingo serão bem parecidos também com o dia de hoje. Muito sol e calor e no final da tarde, possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, grande Caio Souza. Boas notícias aí para o final de semana. Espero que dê praia para todo mundo aí. E vamos às notícias regionais. O vereador Maninho 100% de São José dos Campos divulgou uma nota ontem negando todas as acusações envolvendo seu nome. O parlamentar foi acusado por um ex-assessor de cobrar pedágio por indicações para os cargos da prefeitura. O caso foi revelado pelo jornal O Vale no ano passado. Uma comissão processante, aberta na Câmara para apurar o caso, decidiu por não arquivar a denúncia e tem até o dia 5 de março para investigar todas as acusações. A investigação pode resultar até na cassação do mandato de Maninho. Na nota, o vereador afirma que está tranquilo quanto à decisão tomada pela Câmara, pois acredita na justiça. E direto de Taubaté, outro assunto que a gente vem acompanhando já aqui, o novo presidente da Câmara de Taubaté, Boanerges dos Santos, já reagiu à farra das viagens e reduziu em 60% a frota de veículos do Legislativo e o quadro de motoristas da casa. A medida, tomada nessa primeira semana de expediente em 2019, é uma resposta ao escândalo da farra das viagens, divulgado em julho de 2018, que envolveu 14 parlamentares, sendo
13 vereadores e um suplente que inflavam gastos nas notas fiscais para engordar o valor que recebiam como ressarcimento. Boanerges não está na lista dos citados. Antes, cada gabinete de vereador contava com um carro e um motorista à disposição, e o restante da estrutura era de uso dos setores administrativos. Agora, cada carro e cada motorista servirão a 2 gabinetes, já que 3 parlamentares, além de Boanerges, a lista também tem Guará Filho e Loreni, não usam a estrutura da Câmara para viajar. Nossa. Quando o setor administrativo precisar, terá prioridade no uso dos veículos e motoristas. Inicialmente, o PTBista queria manter apenas 3 veículos e 3 motoristas. Aceitou o número de 8, por enquanto, a pedido de outros vereadores, mas disse que, posteriormente, irá insistir na redução para 3. Além de cortar em 60% a frota de veículos e o quadro de motoristas da Câmara, o novo presidente da Casa determinou a rescisão do contrato de aluguel de um imóvel que era usado desde 2012 como garagem para os carros do Legislativo. Firmado como dispensa de licitação, o contrato havia sido prorrogado no fim de dezembro por mais 12 meses, em um dos últimos atos do presidente anterior, Diego Fonseca, caso que nós acompanhamos bem de perto isso daí e vamos dando aí as últimas notícias para você. E vamos de esporte. O vôlei Taubaté vence Campinas e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. O jogo foi ontem no ginásio do Abaeté. A partida era válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe taubatiana venceu o jogo por 3-0. Com a classificação, o Taubaté agora espera o jogo entre Sesc do Rio e Minas, que jogam na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro. A próxima fase do torneio será disputada entre 26 e 27 de janeiro em Lages, Santa Catarina. O próximo compromisso do time da região será nesse sábado, dia 12, quando recebe o Caramuru de Ponta Grossa do Paraná. O jogo será no Inácio do Abaeté a partir das 17 horas. E o Mantiqueira recebe Tubarão pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida irá acontecer nesse sábado às 16 horas no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. O jogo é válido pela segunda fase do torneio da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como de costume, a entrada será gratuita aos torcedores. Quem não puder comparecer ao jogo será transmitido ao vivo pelo site oficial da Federação Paulista de Futebol. Até o momento, a Laranja Mecânica está invicta, com 2 vitórias e um empate. Já o Tubarão tem uma vitória, um empate e uma derrota. Nós vamos para mais um break e voltamos com algumas notícias bem interessantes de cultura aqui da nossa região. A gente volta já. Ô Beto, tá bom? Bom tá. Mas bom mesmo é viver em São José. A prefeitura está investindo mais de 150 milhões em obras por toda a cidade, gerando 1.500 empregos. São importantes obras viárias, operação tapa-buraco em todas as regiões, reforma dos poliesportivos e novas creches para oferecer um futuro melhor às nossas crianças. E você sabe, né? Só é bom mesmo quando é bom para muita gente. Prefeitura de São José dos Campos. Ah, quer saber mais? Acesse o site da prefeitura. E sexta-feira, uma tradição, você já sabe, tem charge desse nosso grande parceiro e artista, Jean Galvão. Confira. E em Caraguatatuba, falando que a gente ia voltar com cultura, o projeto do Circuito Cultural em Caraguatatuba será realizado a partir de hoje, com cultura popular brasileira
e apoiar grupos culturais locais. As atividades que acontecem na Praça dos Bombeiros, em Martim de Sá, são totalmente gratuitas. Entre as atrações estão espetáculos de dança, teatro, cinema, oficinas circenses com o Grupo CIA Smile Circus nas técnicas de malabarismo, acrobacias com salto em dupla e palhaçaria. Nas apresentações musicais, a banda Conexão Central, Tiquinho e a banda Buenos Marujos levam ao público uma trilha sonora com samba, MPB, pop e rock. E o Serra Mar Shopping, em Caraguatatuba, cedia a exposição fotográfica Sebimar, 60 anos, que retrata as belezas da vida marinha em parceria com o Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo. A exposição pode ser vista até o dia 28 de fevereiro, durante o horário de funcionamento do shopping. A entrada é gratuita. Um monte de eventos culturais acontecendo em toda a nossa região e é uma coisa que a gente vai até acelerar aqui, divulgar bem mais, porque cultura envolve tudo, envolve saúde, envolve passeio no parque, envolve você estar envolvido com a natureza, envolve uma série de procedimentos que, claro, só tornam a nossa vida muito melhor. Não é mesmo, Zé? Isso aí. A natureza e a comunicação e cultura sempre tornam tudo muito melhor e muito mais fácil para a nossa vida. Não tenha dúvida. E tem filme nacional novo. Vamos ver se talvez vocês conheçam. Os mais velhos, com certeza, como eu, vão se lembrar. Tem filme do o meu amigo Erasmo Carlos. É isso mesmo, Minha Fama de Mal. A biopic de Erasmo Carlos, há anos em produção, ganhou trailer, que você até já acompanha aqui, um pedacinho, cartaz e já tem data de estreia, no dia 14 de fevereiro. Chay Suede interpreta o Tremendão, como você está vendo aí no trailer, um filme muito esperado. O filme aborda também a amizade, Erasmo com Roberto Carlos e Vanderleia, interpretados respectivamente por Gabriel Leone e Malu Rodrigues. Bruno De Lucas, Carlos Imperial e Bianca Comparato, que interpreta as várias mulheres que passaram pela vida de Erasmo, inclusive Narinha, sua esposa. Integram o elenco Isabela Garcia e Paula Toller. Fazem participações especiais. O roteiro é assinado por LG Baião, Luiz Farias e Letícia Ney. Indiscutivelmente um filme muito esperado, uma produção muito bem feita e que conta um pedaço extremamente importante de uma fase muito folclórica, muito determinada da sociedade brasileira. O Iê, o Erasmo Carlos, o Tremendão, como ficou conhecido, marcaram uma época para lá de importante que aconteceu na nossa história recente aí. Tenho certeza que boas pessoas como eu também, não sou tão velho assim, mas me lembro muito porque sentia toda a vibração de toda uma geração que estava aspirando por novos tempos, aspirando por novas sensações, e essa geração indiscutivelmente fez parte de boa parte da vida de todos nós e de toda uma geração. Sem contar que muitos deles estão aí até hoje. E né? muitos deles estão aí até hoje e alguns saudosamente se recordam de fases, dizem eles, muito melhores, em que as coisas aconteciam mais devagar e com um pouco mais de consistência e propriedade no que diz respeito à cultura e música, né? É isso aí. A despeito de uma época muito conturbada também. Eu quero lembrar vocês que nós, além do Facebook, nós estamos também pelo portal da SP Rio Mais, o www.riomais.com.br, um portal aí multidigital de notícias, um canal multidigital de notícias que conta com esse portal e que tem, durante todos os dias, constantemente atualizado por nossa equipe aqui, mais uma opção e uma grande opção, ainda mais com essa parceria do Jornal O Vale, para você se manter informado e, claro, e principalmente, interagir conosco.
Esse é o nosso nome. Ter um canal aberto para você, para que nós possamos conversar e, claro, fazer sempre um melhor jornal e ratificar essa comunicação como parte expressiva também do nosso desenvolvimento. Nós estamos terminando aqui. Você quer fazer alguma consideração final aí? Desejar um bom fim de semana para todo mundo. Um bom final de semana com praia, agradecendo a toda a nossa equipe, o Douglas, o Pedrinho, a Gabi, o nosso diretor Maurício Guizardo, que nós só voltamos na segunda-feira, desejando boa praia a todos vocês, agradecendo também a toda a redação do jornal O Vale, que é o nosso grande parceiro, nos apoia. Ótimo final de semana para todos vocês, que dê praia, e segunda-feira nós estamos de volta. Até lá.